na página 28, nós vamos entrar num assunto, dar continuidade a um assunto um pouquinho chato, né? Um pouquinho complicado esse assunto, porque as pessoas têm a mania de dizer que tudo que está na Bíblia é bíblico. Desde que eu entenda esse termo, tudo bem, tudo que está na Bíblia é bíblico. Mas quando eu falo Bíblia, eu não estou falando nada a não ser um ajuntamento de livros. É isso que o significado do nome, desde lá das suas origens, quer dizer Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Os teólogos preferem a expressão que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu, particularmente, também prefiro essa narrativa de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porém, para que não fique confusa a nossa declaração, nós preferimos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, ali nós encontramos a palavra de Deus. Mas em Mateus 4, quem está falando? O diabo. Ora, mas é o diabo falando no livro que eu digo que é a palavra de Deus. Né? Paulo, quantas vezes está escrevendo e dizendo assim, olha, eu não tenho mandamento do Senhor, mas eu vos digo isso, isso e isso. Ora, Paulo está dizendo que ele não tinha mandamento do Senhor e ele está dando a opinião dele. Então, esses detalhes que faltam por aí, devido à falta de estudo que a igreja foi acometida de uma falta de estudo terrível, e hoje as igrejas que deveriam ser uma grande faculdade não passam de feira livre, né? Você vai nas igrejas e você leva tudo que você quiser. Tem sal, tem rosa, tem arruda, tem óleo. As igrejas viraram uma feira livre, não é mais igreja. Estou mentindo? Então, irmãos, nós vamos examinar algumas passagens bíblicas aqui, que nós vamos procurar, com calma, demonstrar a nossa visão. Todo mundo tem que entender a nossa visão? Todo mundo tem que seguir a nossa visão? Não, você é livre. Então você toma o rumo que a sua vida quiser. Amém? Você é livre, você é livre. Agora, aqui nós temos uma opinião. Se não tivéssemos uma opinião, não poderíamos ter um ministério. O Senhor nos chamou com uma visão. Então, veja bem, na página 28, nós colocamos aí uma observação. Amém? Todos têm essa observação, começando na página 28? Então, diz assim, para receber o batismo, ou poder do Espírito Santo, né, é necessário haver o desejo de testemunhar, dizer, eu sou discípulo de Jesus. Porque muitas pessoas dizem assim, Deus me dá poder. Não, o poder de Deus, que não é para ninguém ficar poderoso, forte, quebrar as muralhas, não, o poder de Deus, ele tem um objetivo, não tem? Se você não entender qual o objetivo da manifestação do poder de Deus, a sua oração é inútil. Deus me dá poder. Tá, que poder você quer? O de Sansão? Para matar um leão? Mas não tem leão para ser morto. Você quer que poder você quer? Ah, não, eu quero o poder de Sansão para derrotar um exército. Mas não tem exército para ser assassinado. Então você tem que entender qual a vontade de Deus em manifestar o seu poder, qual o objetivo. Jesus, quando implantou o seu reino, a sua igreja, um estado independente, eu costumo usar essa expressão com muita convicção. Então Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Qual era o objetivo então? Testemunhar. Não, Senhor, eu estou bem quietinho aqui na minha, não, eu não quero subir o morro, eu não quero ir para a rua, eu não quero ir para as praças, eu não quero ir para os trens, eu gosto de ser um crente ali quieto dentro da igreja, né? O coral cantar é tão bonito, olha, aquela irmã é tão afinada. É esse o seu objetivo? Não, se você não tem o objetivo de testemunhar, você não tem poder. Porque o poder, ele é dado para quem quer testemunhar. Jesus foi claro, recebereis a virtude do Espírito Santo, virtude,
e sereis minhas testemunhas, né? Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Então, meu irmão, você quer poder? Então subentende-se que você quer testemunhar de Cristo. Você quer testemunhar de Cristo a que ponto? Você quer testemunhar de Cristo até a morte? Custe o que custar? Então o poder que tem preparado para você é grande. É tremendo. Você quer realmente que Deus cumpra o propósito dele na sua vida? Lembra de Jeremias? Lembra de João Batista? João Batista vai para o deserto e manda ver raça de víbora e daí para baixo, para o deserto. Jeremias vai para porta do templo. Deus manda para o deserto, o outro manda para a porta do templo. O poder, talvez, para ir para um deserto, seja um poder X, mas o poder para ir para a porta do templo seja outro X, porque são situações completamente diferentes. No deserto apareceu um lá questionando João Batista: tu és o Cristo? Por que tu batizas lá no meio do deserto? Ou seja, irmão, sempre vai ter alguém te questionando, não importa para onde você vai. Então, porém, imagina Jeremias na porta do templo. Lá vem aquela turma de sacerdotes, todo dia, toda hora, aquele povo, e lá está Jeremias. O que vocês vêm fazer aqui? E ninguém falou nada para Jeremias, ninguém disse nada. Ele foi afrontado o tempo todo. Ele foi zombado o tempo todo. Ameaçaram ele o tempo todo. Tanto que ele teve vários calabouços para ele frequentar. Então, você quer poder de Deus? Tem que saber qual é o seu objetivo. Não perca tempo em dizer: Deus me dá poder. Peraí, Deus vai dizer assim: tá, para quê? Não, eu preciso de muito poder porque eu gosto tanto de assistir aquele programa aos domingos. Eu gosto de assistir aquele programa bem cheio de poder. Eu gosto muito de ir ao cinema, comer pipoca. Entende? Agora, se você diz: não, Senhor, eu quero poder para negar a minha própria vida e viver o teu evangelho. Isso é uma realidade diferente. Deus tem o poder suficiente para cada um de nós. Depende do que nós queremos da obra de Deus. Ah, Senhor, me dá poder que eu preciso fechar um grande negócio, eu quero ganhar muito dinheiro. Para isso você não precisa de poder. Tem tantos homens milionários por aí que estão a caminho do inferno. Então, o nosso texto aqui, Atos 1,8, já começa dizendo isso. Lá em Atos capítulo 2, o que nós vemos ali? Conhecido como a descida do Espírito Santo. Amém? Atos 2, em que ali nós já examinamos o texto e vimos que houve o que chamamos de operação de maravilhas, onde muita gente diz que houve língua estranha, essa língua que nós conhecemos como uma expressão do Espírito Santo em nós, essa língua estranha. Ali em Atos capítulo 2, nós não identificamos língua estranha, porque quando os apóstolos estão falando, eles são identificados na expressão que diz: como os ouvimos falar na nossa própria língua em que somos nascidos. Então ali não houve língua estranha, ali houve idiomas diferentes. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre aqueles discípulos reunidos no cenáculo, a Bíblia diz mais ou menos 120, e o Espírito Santo fez uma operação de maravilhas, fez com que aqueles homens falassem no idioma daquelas pessoas que estavam na festa de Pentecostes. E aí ele diz assim: como os ouvimos nós, pardos, medos, gregos, né? Do Ponto, da Galácia, da Etiópia, como nós ouvimos esses homens falar na nossa própria língua em que somos nascidos. Então não era uma língua estranha, porque língua estranha, a Bíblia vai nos demonstrar na visão de Paulo, que aquele que fala em mistérios, fala diretamente com Deus. Ninguém entende.
ele a si mesmo se edifica. E isso é o que nós sabemos, né? Existe por aí as pessoas que dizem assim, mas tem gente que tem o dom da interpretação de língua. Não, não tem, esse dom não existe. O dom da interpretação de língua não existe. O que acontece? Pode ter alguém aqui falando língua estranha e naquele momento Deus me dá uma revelação do significado daquilo que está sendo dito. Isto é um fato. Agora, dizer que a pessoa, a qualquer momento em que ela ouvir alguém falando língua estranha, que ela vai interpretar, isto é ignorância espiritual. Ninguém possui esse dom. É algo que Deus pode fazer com qualquer um. Entende? Não é o tipo da coisa que quando você tem um ministério, vamos dizer, de expulsar demônio. Acabou, o diabo que se cuide. Você passou, é bom ele sair do caminho. Aquele que tem o ministério de curar enfermo. Não tem jeito. É uma coisa que acontece o tempo todo. Mas interpretação de línguas, não, só se Deus quiser na hora revelar. Não existe essa questão, né? Então, voltando aqui para o nosso texto, Atos capítulo 2. Seguindo a leitura diz, podemos até considerar que na passagem de Atos 2 possa ter ocorrido isoladamente o dom de línguas. Porém, vamos ver o que o texto realmente busca nos explicitar. No verso número 4, vemos que os discípulos falaram em línguas concedidas pelo Espírito Santo. Tá? A expressão diz, conforme o Espírito lhes concedia falar, ou seja, está sendo claro e evidente que aquilo que está acontecendo não era fruto da mente humana. Por isso, o Lucas, quando escreve, diz, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, porque Lucas está vendo que o que está acontecendo ali é algo sobrenatural. Então, ele usa essa expressão. No verso 6, fica evidente que as pessoas de outras terras que estavam em Jerusalém ouviram os discípulos falarem em seus idiomas estrangeiro e assim estavam pasmos. Se você examinar o verso 6, você vai ver que as pessoas estão questionando, como já falamos. Como é que nós conseguimos entender esses homens? Eles não sabem falar o nosso idioma. É semelhante você estar no meio de uma colônia britânica e de repente todo mundo começar a falar e você entender em português. Isso foi um milagre que nós chamamos de operação de maravilha, porque nós temos a mania de dirigir a palavra milagre a somente quando se tem uma cura, né? Mas tudo aquilo que foge à nossa esfera terrena pode ser considerado um milagre. Verso 7, né? Portanto, concluímos que o registro ora feito fala de uma operação de maravilhas. O Espírito Santo permitiu a cada discípulo que falasse em idioma que não conheciam, e não que haja preocupação de registrar o dom de línguas. Concluímos então que os discípulos falaram em línguas estrangeiras, terrenas, e não línguas estranhas. É bom você entender esse texto, porque esse texto, devido à sua má interpretação, impressionantemente, século 21, a igreja está prestes a ter o seu extermínio pelo arrebatamento. A igreja não passará do século 21, não passará. A igreja será arrebatada neste século. A igreja não passará do século 21. Eu aceito o desafio dos anjos ou do diabo. Não passará do século 21 a igreja. E hoje, prestes a igreja ser arrancada da terra, ainda nós encontramos um monte de gente dizendo que isso aqui se tornou uma regra. Ou seja, só tem o batismo no Espírito Santo quem falar língua estranha. É um rótulo de ignorância que não tem mais tamanho. Agora, se ele dissesse assim, não, só tem o batismo do Espírito Santo quem tem autoridade para testemunhar. Opa, aí tira o chapéu. Mas criar essa regra, ainda mais num texto que não diz o que dizem, amém? Apolo era um homem, lembra de Apolo, que aparece em Atos? Era um homem eloquente, pregava,
convencia judeus, gregos, gentios. Apolo falou língua estranha? Não falou em nenhum momento. Jesus era cheio do Espírito Santo? Falou língua estranha. João Batista era cheio do Espírito Santo? Falava língua estranha? Tiago, há algum registro lá em específico que não sei o que houve língua estranha? No meio dos apóstolos, há algum registro específico disso? Não. Pedro leva essa doutrina, vamos assim dizer, adiante? Não. Paulo, quando toca no assunto, é só para questionar Coríntios. Então, irmão, pode ser até que tenha alguém por aí falando língua estranha. Mas quem é maior, quem fala língua estranha ou quem prega Jesus Cristo? Você falar língua estranha, alguém se converte porque você falou língua estranha? Mas quando você prega Jesus Cristo, alguém pode se converter. Quem é maior? Então, tem regras por aí, que na verdade não são regras. Criaram essas regras que só serviu para matar a igreja, assassinar a igreja. Então, Atos capítulo 2, não está evidenciado dom de línguas, né? O dom de línguas estranhas é uma realidade? Esse dom, esse talento? É, claro que é. E como nós sabemos que é? Como eu convivi com isso? Como convivi com isso? Coisas impressionantes. Tanto no falar línguas, como receber a revelação, que muitas vezes a gente diz interpretar línguas. Tudo isso eu convivi muito com isso, são 20 anos de evangelho. Mas criar regras é o perigo, criar regras é o grande problema da igreja. Tome muito cuidado, irmão, na hora de você criar uma regra. Se você não pode achá-la já criada no evangelho, não ouse criar. Pois nós não fomos chamados para criar regras, nós fomos chamados para seguir regras. Amém? Então, tem uma observação aí embaixo, né? As línguas estranhas não são entendidas por ninguém, só o Espírito Santo pode dar interpretação, e é dom que edifica o que possui, uma colocação do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 14. Agora, nós vamos aqui em Atos 19, 1, 6, você que tem sua Bíblia aí, você pode observar, porque diz Atos 19, de 1 a 6, explicando um pouco mais. Esta é aquela passagem, não é, que Paulo desce a uma determinada cidade e acha ali discípulos, não é essa? Alguém já abriu aí? Aqui nós temos que, com calma, analisar, porque muitas vezes nós começamos a atribuir a homens aquilo que só Deus pode fazer. E cada vez que nós criamos uma regra errada, tomamos um caminho parecido, nós não alcançamos o objetivo de Deus. Porque o objetivo de Deus nunca está num caminho errado. O objetivo de Deus somente está nos caminhos certos. Essa filosofia, Deus escreve certo, em linhas tortas, né? Não vai muito por isso, não. Não se liga muito nisso, não, porque Deus gosta de agir certo, com linhas certas. Ele traça as linhas. Então, o que diz aí? Você que encontrou, observa, no verso 2, é necessário frisar que o fato de os discípulos não terem ouvido acerca do Espírito Santo não significa que não fossem possuidores do mesmo. Amém? Apolo, quando estava pregando eloquentemente, não tinha ouvido nem falar em batismo no Espírito Santo. Eu te pergunto, alguém que prega eloquentemente, cheio de unção e convence as pessoas de que Jesus Cristo é o Senhor, tem ou não tem o Espírito Santo? Mas ele não estava nem aí, ele nem sabia que existia Espírito Santo. Ué, porque eu não sei de uma coisa, de um fator, significa que aquilo estaria anulado na minha vida? É um caminho que eu não ousaria entrar, né?
Não ousaria entrar de jeito nenhum. Quer ver aqui? Então, por exemplo, aí tem duas passagens de Efésios 1, 12 a 14 e Atos 2, 38, João 1, 12, enfim, que demonstram que o Espírito Santo, ele entra na vida de quem? De quem tem a palavra, a confissão sobre o senhorio de Jesus Cristo. Não é isso? O próprio Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, naquela época em que o Evangelho não tinha nada de pergaminho sendo espalhado, o Evangelho ainda era só boca em boca, a doutrina ficava muito aquém da realidade. Então as pessoas passavam a crer em Jesus, recebiam o Espírito Santo sem nem ter ouvido que ele existia. Isso para mim é lógico. Isso para mim é lógico. Se você pregar para alguém ali, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Espírito Santo, nunca ouviu falar de Deus, e você está pregando e o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, e ela diz, não, eu creio. Se o Espírito Santo trabalha, ela pode dizer, creio que Jesus é o único Salvador, morreu na cruz por mim, eu creio. Essa pessoa recebe ou não o Espírito Santo? E ela pode nem saber que existe Espírito Santo. Porque a regra de Deus é, quem confessa o senhorio de Cristo, recebe o seu Espírito. Isto é regra na Escritura. Então, quando os apóstolos, Paulo desce lá naquela cidade, encontra aqueles discípulos reunidos, louvando, orando, fazendo a obra, ora, como que eles não teriam o Espírito Santo? Aí diz aqui, né, que no verso 3, se você pular um pouquinho aí embaixo, depois desse detalhe que eu coloquei assim, importante, o fato dos homens não conhecerem os conceitos de Deus não altera as suas leis pré-estabelecidas. Tem até um exemplo lá de Gênesis capítulo 20. Mas aqui no verso número 3, vemos que haviam sido batizados por João Batista, né? Ou pelos discípulos de João. No verso número 5, foram batizados conforme a ordem de Jesus, que disse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso número 6, não quer dizer em absoluto que Paulo tivesse autoridade para fazer as pessoas receberem o Espírito Santo, muito menos de levá-las a profetizar. Devemos considerar o fato de aqueles corações estarem prontos a receber tal graça de Deus. Deus opera sinais e maravilhas na presença dos seus servos consagrados, porém não são eles que fazem os sinais, e sim Deus. Por isso a glória é de Deus e não dos homens. O que aconteceu? Paulo, em que fostes batizados? No batismo de João? Não, então vocês têm que ser batizados de novo. Uma regra que começou a ser praticada na igreja primitiva, que eu particularmente não me preocuparia com ela de forma alguma. O próprio Paulo depois até diz assim, eu não fui enviado para batizar, eu fui enviado para pregar, para evangelizar. Dá até uma lista dos poucos que ele tinha batizado e que a preocupação dele não era com batismo, era com levar o evangelho adiante. Então veja, irmão, aí Paulo impôs as mãos sobre esses homens e diz ali, Lucas escreve que eles profetizaram e até falaram línguas estranhas. Muitas pessoas acham que foi Paulo que deu para eles o Espírito Santo, ou Paulo que de alguma maneira os possibilitou profetizar. Não. Houve uma reunião, eles se reuniram, foram orar, foram clamar, Deus operou. Não porque Paulo impôs as mãos, senão eu estava frito. Se dependesse de alguém colocar a mão na minha cabeça, eu estava perdido. Eu nunca seria o que sou, nunca faria o que faço. Não teria os dons nem os talentos. Eu vim da igreja caída e fracassada. Eu vim de meios onde não tinha homens nenhum com o Espírito Santo, a ponto como Paulo era, cheio do Espírito Santo. Eu estaria perdido e você estaria perdido, totalmente perdido. Esta regra não funciona. Agora,
Paulo encontrou discípulos ali? Sim. Encontrou homens de Deus? Sim. Quando eles se reuniram, Deus operou. Mas que Paulo foi a porta para o Espírito Santo entrar na vida de alguém? Não. Nunca, jamais. A palavra, sim, é a porta para que o Espírito Santo entre na vida de alguém. Não eu. Mas a palavra que eu tenho a pregar, essa vai fazer com que abra a porta para entrar o Espírito Santo na vida das pessoas. Mas não eu. Sim, Senhor, encontramos um que em teu nome expulsa demônio. E não sei se fala também cura enfermo, mas expulsa demônio. E nós o proibimos. Deus falou, não proíba. Ué, como é que esse camarada expulsava demônio? Entendeu? Ele tinha que ter o Espírito Santo. Senão os demônios não iam obedecer ele. Mas não ia mesmo. Entendeu? Lembra dos filhos do sacerdote? Vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Mas não tinha o Espírito Santo. Então, os demônios só obedecem a quem tem o Espírito Santo. Se aquele homem, mesmo não andando no grupinho de Jesus, estava expulsando o demônio, ele tinha que ter a graça do Espírito Santo sobre a vida dele. Muita gente confunde uma coisa. Muita gente pensa que o Espírito Santo veio para a terra no dia de Pentecostes. Outra regra sem sentido. Quando Jesus diz, eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo não estivesse ali com Jesus. Quantas vezes Jesus entregou revelações? Ele não poderia fazer isso sem o Espírito Santo, porque ele despiu-se da sua glória, despiu-se da sua divindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não tinha onisciência ali. A onisciência ele deixou lá no céu. Não tinha onipresença. Entendeu? Mas diz a profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Me ungiu para pregar boas novas aos mãos. Essa profecia em primeira mão sobre Jesus. Então quem estava sobre Jesus? Quando Isabel é saudada por Maria, o que aconteceu? Espírito Santo moveu a criança dentro do ventre de Isabel. Então as pessoas têm a mania errada, criam regras que Deus não mandou criar. O Espírito Santo veio para a terra a partir de Pentecostes. Ora, não diga isso. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, né? E dizer, não, mas aí ele ficou no céu. Em que momento a Bíblia diz que ele ficou preso lá no céu? Quando Jesus diz, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, estava falando da nova missão. Ele viria como Consolador, ele viria como virtude, ele viria agir com tudo isso, mas não que ele não estivesse sobre a terra. Como é que alguém que é onisciente está ausente de algum momento? Onipresente e onipotente. O Espírito Santo não é isso? Onisciente, onipotente, onipresente? Então não posso em nenhum momento dizer que ele saiu, sumiu. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra. Não é o que a gente ouve comumente? Não, isso é uma expressão para dizer que ele não vai estar operando da maneira que opera. Mas sair da terra, como que alguém que é onisciente, onipresente, vai sair de algum lugar? Ele é que nem um radar, nada escapa. Tudo está no domínio dele. Então a expressão ali de Jesus, né, eu enviarei o Consolador, não quer dizer que ele não estivesse ali agindo com Jesus. Entendeu? Como é que Jesus ia orar se não tivesse o Espírito Santo para interceder? Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Lázaro, vem para fora. O Espírito Santo está agindo o tempo todo. Agora, Jesus demonstra ali uma nova dispensação, em que o Espírito Santo já está agindo, não mais sobre as questões judaísmo, etc., etc. Está agindo sobre o cristianismo com os propósitos que ele deixou. Então, dizer que o Espírito Santo não estava na terra ou veio a partir do Pentecostes
olhando para trás, antes disso, nós não vamos concordar com isso, né? João Batista foi cheio do Espírito Santo, não foi? Já falei, se João Batista foi cheio do Espírito Santo, em que momento o Espírito Santo abandonou João Batista para depois retornar no dia de Pentecostes? Se convertendo. Não existe conversão aonde o Espírito Santo não esteja agindo, né? E Deus não age em templo de Satanás, como é a universal. Então ali não existe conversão, não existe salvação. Se lá existisse conversão e salvação, Deus não nos mandaria fazer a obra que temos feito contra lá. Estaríamos lutando contra o próprio Deus, né? Então, a ação do Espírito Santo está aí, entendeu? Em um caráter especial, Jesus o enviou e ele hoje opera exclusivamente sobre o cristianismo. Essa nova dispensação é que eu identifico ali quando Jesus diz: eu enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Entende? Qual é a verdade? O judaísmo era até uma verdade, mas agora se tornou uma verdade substituída. Então Deus hoje, o Espírito Santo, não guia ninguém mais para o judaísmo. Não guia ninguém para canto nenhum, guia exclusivamente para o cristianismo. O sangue de Jesus Cristo, né? Seu resgate pela nossa alma. Depois, com calma, você pode examinar Atos 19. Se você quiser continuar crendo que Paulo tinha poder para dar o Espírito Santo a alguém, tenha liberdade, pode crer, né? Que se você quiser achar que Paulo tinha poder para fazer alguém profetizar, você também tem liberdade. Mas examina o texto com carinho, ora, e o que o Senhor te falar, segue em frente. Aqui em Atos 19, isso é uma realidade. Veja bem, Paulo tem um conhecimento e eles não têm esse conhecimento. Então, Paulo tinha, assim, uma superioridade pelo conhecimento, pela missão que já tinha, a vocação dada por Deus, a graça, para chegar ali e instruir aqueles homens de uma maneira tremenda. Agora, por mais que um homem possa instruir alguém, não tem como fazer esse alguém receber o Espírito Santo. Porque receber o Espírito Santo é posicionamento pessoal de cada um. É aquele que entra debaixo da cachoeira. Eu não posso levar ninguém absolutamente a receber o Espírito Santo. Senão eu estaria fazendo isso pelos meus filhos, pelos meus parentes e pelo mundo. Estaria fazendo isso. Eu posso fazer alguém receber o Espírito Santo. Eu ia sair pela rua colocando a mão na cabeça de todo mundo. Ia, meu irmão, ia. Porque é uma questão de salvação também. Mas não adianta porque não temos esse poder, né? Quanto à questão dos aventais de Paulo, Paulo nunca mandou aqueles aventais em nenhum lugar, mandou? Muita gente pensa que mandou. Mas se você examinar o texto, a Bíblia diz que alguém considerou, poxa, Paulo, homem de Deus, o camarada pegou os aventais de Paulo e levou. De repente viu que aonde os aventais de Paulo chegavam, Deus curava enfermo, Deus expulsava demônio. Paulo ungiu aqueles aventais? Não, em nenhum momento. Paulo orou sobre aqueles aventais? Nenhum momento. Paulo mandou levar os aventais? Em nenhum momento. Então, isso é um fator. Quando Deus honra um homem a tal ponto, pode até operar isso. Agora, não confunda com o lixo que tem por aí. Primeiro, para que as vestes de um homem faça alguma coisa, primeiro esse homem tem que ser um homem de Deus. E se tem uma coisa difícil de você achar hoje, é um homem de Deus, né? Você tem um amigo do político, o cara que vendeu a igreja, né? O cara que é cabo eleitoral, o cara que é garoto propaganda, você tem tudo isso. Você tem o pastor que virou deputado, você tem tudo isso. Você tem o camelô dentro da igreja, o cara que distribui tudo. Agora, homem de Deus é outra história. Então, primeiro, para que as vestes dele fizessem alguma coisa, primeiro eles teriam que virar homem de Deus. Não viraram, então muito menos as vestes dele vão fazer alguma coisa. Cornélio. Sim, importante. Sim, boa lembrança. Atos 10, 44, a situação de Cornélio, né?
em que Cornélio, um homem temente, fazia esmolas, mandou chamar Pedro para falar das grandezas de Deus. Pedro tem aquela visão, tal, não chames comum e imundo ao que Deus purificou, e desce com os homens e chega na casa de Cornélio. Quando Pedro está pregando para eles, acontece ali 2 episódios muito importantes. Um primeiro é a identificação da manifestação do Espírito Santo. Foi identificado uma manifestação do Espírito Santo ali. Por quê que foi preciso evidenciar isso? Né? E um outro episódio também é que essa manifestação do Espírito Santo foi antes que o batismo nas águas tivesse acontecido. Vamos falar primeiro do segundo ponto. Muitas igrejas por aí criaram regra. Não, irmão, para você receber o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, primeiro você tem que passar pelas águas. Isto aí é uma regra maravilhosa. No livro das ignorâncias, ela deve estar no capítulo 1. Né? Estupidez. Irmão, não crie regras. Tente descobrir o que a Bíblia diz e ande na regra. Não crie regras. Nós não fomos chamados para criar regras. As pessoas leem um versículo bíblico, pronto, a partir de hoje eu vou crer assim. Não faça isso. Dia a dia você tem que buscar revelação, ver o caminho que Deus tem contigo. Se você criar regras, é o mesmo que está cavando a própria sepultura. O que mais tem por aí são igrejas com regras. Né? A doutrina da minha igreja, vai para o inferno a doutrina da igreja. Quem quer saber de doutrina de igreja? Queremos saber o que diz a Bíblia. Né? As assembleias estão cheias de doutrinas. Os batistas estão cheios de doutrinas. E olha o que eles estão fazendo. Os metodistas, os presbiterianos, todo mundo, os adventistas, os testemunhas de Jeová, todo mundo criou regra. Todo mundo está caminhando para o abismo. Segue a regra. Se você seguir a regra, você não vai caminhar para o abismo. Então, tem que tomar muito cuidado. A Bíblia está aí para nos salvar. Mas se vacilarmos, ela está aí para nos condenar. Então, o batismo nas águas, primeiro, dizem uns. Depois você vai receber o Espírito Santo. Aí quando diz ainda que depois ainda tem que falar em língua estranha para dizer que recebeu o Espírito Santo, aí é uma confusão só, né? Eu soube de um pastor que foi meu professor de hebraico no seminário, e o pobre coitado ficou mais de meia hora dentro de um tanque de molho. Porque ele foi ser batizado numa igreja presbiteriana que acreditava que assim que você recebesse o batismo nas águas, também poderia orar por você, impor as mãos, que você receberia o batismo no Espírito Santo, e como evidência da desgraça, ainda tinha que falar língua estranha. Aí tá, batizaram ele nas águas. Te batiza no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, batizou ele. Agora vai receber o batismo no Espírito Santo. Aí começou. Aí começou. Depois de meia hora ele já não aguentava mais ficar dentro daquela água e um monte de gente gritando, pensando que estava falando língua estranha na cabeça dele. Ele falou assim, depois eu pedi perdão a Deus, eu tive que mentir. Eu não aguentava mais aquela situação, peguei a primeira língua que algum estava falando lá no meu ouvido, eu comecei a imitar. Aí pronto, foi batizado no Espírito Santo, pode sair. Entendeu? Aí vem outro, aí entra na sequência, aí todo mundo fazia a mesma coisa, imitava uma língua, uma suposta língua, para poder se ver livre daquela situação. Entende? Porque eles insistiam, enquanto não falasse língua estranha, não saía do tanque. Se botasse um sabão em pó, ia ficar branquinho. Então, meu irmão, essa regra, né, que há o Espírito Santo
depois do batismo nas águas, quem criou essa regra? Eu não acho ela na Escritura. Eu não identifico ela no Evangelho, nos ensinos de Jesus. No Evangelho de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não identifico essa regra. Então eu não posso dizer que sou discípulo de Cristo seguindo uma regra que ele não me ensinou. Ah, mas Paulo, Pedro, Tiago e João, meu amigo, o que eu tenho com eles? Eles são homens como eu, eles não têm autoridade para dar mandamento para a igreja. Se eles disseram algo que não concorda com o que Jesus disse, eles estão errados. Aí a gente volta no primeiro ponto. Ah, a Bíblia é a palavra de Deus. É? E não tem Paulo escrevendo para tudo que é canto? Não tem Pedro escrevendo para tudo que é canto? Não tem Pedro escolhendo o 12º apóstolo? Ridículo. Aonde que foi dada a autoridade a homem de escolher obreiro para a seara que não é sua? Como é que eu posso virar para alguém e dizer aqui, irmão, a partir do mês que vem eu vou te consagrar pastor? Melhor dar um tiro na cabeça. Aonde que eu tenho autoridade de fazer de alguém um pastor? Eu vou olhar para a minha vida e vou dizer assim, ninguém me fez. Como é que eu quero fazer alguém? Paulo deveria ter olhado para a vida dele e ter dito isso. Pedro, né? Deveria ter olhado para a vida dele e ter dito, não, eu fui escolhido direto pelo Senhor, eu não tenho autoridade para escolher ninguém. Ele deveria ter parado para pensar. Aí diz que ele orou, mas depois de orar, lançou sorte. Então para que orou, meu amigo? Lança sorte direto. Para que orou? Orou, não obteve resposta. Vamos lançar sorte. Escolheu Matias. Negativo, errado. O 12º apóstolo foi ser escolhido bem depois, na estrada de Damasco, derrubado de um cavalo. Mas isso é um outro detalhe. Então, apóstolos criando regra, lixo. A regra está aqui, no Senhor Jesus. Sou discípulo dele, não sou discípulo de Paulo. Paulo escreveu para Timóteo, tá, eu não sou Timóteo. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, tá, eu nunca estive lá. Então existe uma situação, nós vamos considerar o conselho de Paulo, certamente ele escreveu pensando no bem, vamos considerar o conselho dele, mas nunca, jamais deixaremos de considerar o conselho dele, conselho. Se foi Paulo que disse, é conselho. Se foi Jesus que disse, aí é mandamento, é diferente. Quem é o fundador da igreja? Aí Jesus funda a igreja, depois vem outro para dar mandamento? Não, quem funda dá as regras. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo detalhe é que quando Pedro vai ali conversar com Cornélio, o povo, ele está diante de quem? Gentios totalmente discriminados. Lembra da visão que Deus está convencendo? A visão desce quantas vezes para Pedro? 3 vezes, né? Aí depois ainda diz assim, não consideres tu imundo ao que Deus purificou. Pedro já entra lá dizendo assim, olha, vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de gentio. Pedro já chega lá cheio de preconceito, cheio de problema psicológico, né? Está precisando de uma terapia. Chega ali completamente preocupado. Mas o anjo apareceu, ele falou assim, não, mas um anjo do Senhor me apareceu, eu tive uma visão, então eu tive que vir, obediência. Mas que ele queria ir? Não, não queria. E ministério é isso, é justamente você fazer o que você não quer fazer, né? Então, aí resultado, quando ele está falando para aquele povo, Deus usa essa forma para revolucionar a igreja, para que Pedro entendesse que o Espírito Santo também seria dado aos gentios, para que Pedro entendesse que judaísmo não precisava ninguém ter origem no judaísmo para que a glória de Cristo fosse manifesta. Aquilo ali revela um monte de coisa. Quando o Espírito Santo se manifesta visivelmente, naqueles homens que tiveram visões, profetizaram e etc., falaram língua estranha, aquilo ali está quebrando todos os protocolos da tradição. E Pedro precisava entender isso. Então nós não podemos considerar, né, muitos outros fatores. Eu vejo que Deus está querendo provar para Pedro uma situação que Pedro estava até então meio que 2 pés atrás. Não estava predisposto a aceitar.
Mas quando ele simplesmente abre a boca, bom, Jesus, pruf, acabou. Quando ele veio, Jesus, o Espírito Santo se manifestou. Agora, se manifestou na vida de qualquer um? Não, a Bíblia dá testemunho de Cornélio, dizendo que era homem temente, dizendo que era homem cujas esmolas estavam reconhecidas diante de Deus, que orava. E quem disse isso para Cornélio? Não foi o anjo que se manifestou a ele? Um próprio anjo não se manifestou a Cornélio? Então, se um homem está sendo digno da consolação, da manifestação do próprio anjo, esse homem está pronto a receber o Espírito Santo. Só precisava de um entendimentozinho. Houve um entendimento, aconteceu. Né? Então, como? Aí depois Pedro, na Assembleia de Atos 15, na Assembleia de Jerusalém, Pedro começa a contar tudo isso. Aí ele começa a mostrar para a comunidade cristã judaica que o evangelho era para todos. Aí a visão deles começa a abrir. Então, nada de regra. Procurar entender o porquê das operações de Deus. Não crie regra, irmão. Não crie regra. A Bíblia não está aí para nós olharmos para ela e criarmos regras. A Bíblia está aí para nós estudarmos. Temos 66 livros. Está aí para estudarmos, entendermos e seguirmos regras. Não criarmos regras. Amém? Vamos dar uma paradinha em nome de Jesus?